Olá, boa noite, tudo bem? Está no ar mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café. E é claro que é uma satisfação imensa ter você por aqui nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, a nossa 8ª edição do nosso podcast. Pois é, todas as quartas-feiras a gente aqui, sempre para levar informação, para conversar com você, ora com um patrocinador do canal, ora com personalidades local. E por falar em personalidade, eu agradeço muito por ter aceitado o convite. E hoje a gente recebe aqui no podcast Pesca, Prosa e Café um profissional muito qualificado numa área muito importante e que foi muito importante também num período assim que a gente passou, né, há uns anos atrás, que realmente assolou o mundo inteiro, e essa especialidade foi de fundamental importância, e é com grande prazer que eu recebo aqui nos estúdios do Pesca, e já agradecendo você, parceiro, todos os parceiros do canal, e pedindo você que já está com a gente aí para se inscrever no nosso canal, @Pesca, Prosa e Café. Bom, chega de conversa, chega de falar, né? Vamos então pegar o boa noite do fisioterapeuta Júnior. Júnior, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer você, Cleibe, pelo convite, e desde já agradecer a todos que estão nos prestigiando, nos ouvindo, nos assistindo. E estou à disposição aqui para a gente bater um papo, conversar sobre a área profissional, sobre a minha carreira profissional. E como você já fez a introdução, a área da fisioterapia cada dia vem crescendo. Foi muito importante durante esse período da pandemia, tanto na parte intensiva respiratória como após Covid, na reabilitação dos nossos pacientes. E estamos aqui à disposição para a gente bater um papo e à disposição de vocês. Que isso, a gente que agradece. E já para começar, fala pra gente aí da sua história, fala pra gente se você é natural aqui de São Miguel, se você é de outra cidade, fica à vontade. Cleibe, eu sou natural de uma cidade vizinha aqui de São Miguel do Araguaia, que é Araguaçu. É uma cidade a 55 quilômetros aqui de São Miguel do Araguaia. E eu passei a conhecer mais São Miguel do Araguaia no ano de 2007, quando teve o processo de concurso aqui do município, e eu fiz a prova naquela época, como muitos candidatos, e fui felizardo com a 3ª posição. Eram 4 vagas e eu me qualifiquei como 3º colocado. A partir desse momento eu passei mais a conhecer São Miguel, porque passei a trabalhar aqui no município de São Miguel do Araguaia, na época da gestão do Ademir. E de lá para cá eu só venho a agradecer a população são miguelense, que me acolheu muito bem. Eu já estou aqui em São Miguel há 15 anos prestando serviço no centro de reabilitação do município. Não só eu, como eu quero frisar aqui também minhas colegas de trabalho ali. Tem a Alexia, tem a Mariane, tem a Girane, tem o Wellington, tem o Dr. João lá na ecoterapia, tem a Cileia na APAI da cidade de São Miguel do Araguaia. Tem outros profissionais bastante qualificados na nossa cidade, a Aline, a Márcia, enfim, a Delman, vários profissionais da minha área, né? Então a gente vem a cada dia mais crescendo profissionalmente, não só eu, mas como todos os profissionais da área da fisioterapia. E especificamente falando de mim, eu comecei na cidade de Araguaçu, é minha cidade natal. Quando eu cursei em Gurupi, na Unirg, o curso de fisioterapia, a nível de conhecimento, eu fui o primeiro filho da cidade de Araguaçu a formar na área de fisioterapia, no distante ano de 2002 até 2006. Pois é, importante, mas fala pra gente aí, só a título de informação, Araguaçu é uma cidade que fica a 50 quilômetros aqui de São Miguel, né? Isso, a 55 quilômetros. Araguaçu fica vizinho aqui, é a primeira cidade aqui, divisa com São Miguel do Araguaia, a 55 quilômetros. Ela se localiza na região sul do estado do Tocantins. Araguaçu é a primeira cidade do estado do Tocantins, vizinha aqui na região sul do estado do Tocantins. Que legal. Júnior, fala pra gente, o que faz um fisioterapeuta? Cleibe, o fisioterapeuta ele tem várias áreas de atuação. Na verdade, a fisioterapia é como se fosse, para as pessoas entenderem, como se fosse um médico clínico geral. A gente vai tratar da parte física e motora dos nossos pacientes. O próprio nome já fala, físio, da parte física, entendeu? Terapia, os tratamentos, os exercícios. Então, a fisioterapia hoje ela abrangiu muito.
vocês podem observar que hoje, quando você se trata da área esportiva, eu acompanho muito, eu gosto muito de futebol e todos os esportes, mas principalmente futebol que a gente pratica. E quando tem uma lesão esportiva, o fisioterapeuta ele vai tratar o paciente junto com toda a equipe multidisciplinar, que tem médico, tem fisiologista nesses grandes centros, tem uma equipe multidisciplinar. Mas o fisioterapeuta ele trata em várias áreas. Ele tem várias especialidades. Exemplo que eu vou te dar, na área desportiva, que é do esporte, na área respiratória, que o fisioterapeuta trabalha na UTI, ele é que manipula aqueles aparelhos que estão em paciente em UTI. Na área dermato, na área de estética, tem especializações nessa área. Geriatria, trabalhar com idosos. Na parte do trabalho, eu tenho um fisioterapeuta amigo meu que trabalha no Mato Grosso, em frigorífico. Ele trabalha na ergonomia, na postura daqueles funcionários da parte do frigorífico. Então, a fisioterapia hoje ela abrangiu várias áreas. É claro que quando você se capacita formando, graduando na área da fisioterapia, depois você se especializa em uma dessas áreas. Quiropraxia, tratar da coluna, osteopatia, enfim, são várias áreas que a pessoa, o fisioterapeuta, ele pode se especializar. A minha área é traumato-ortopedia e desportiva. É uma área que eu me identifiquei mais. Cada profissional, às vezes, se identifica mais com a área. Às vezes ele vai para a geriatria, que é trabalhar com os idosos. Também já trabalhei, mas não tenho especialização nessa área. E outros profissionais vai para a parte de pilates, RPG, acupuntura. Então, são várias áreas que abrange a fisioterapia hoje no mercado de trabalho. O engraçado porque as Ok, de volta com a nossa live, canal do YouTube Pesca, Prosa e Café. Estávamos aqui conversando com o Júnior, fisioterapeuta, e a nossa bendita energia acabou, mas voltamos aí, continuando então com a nossa live. Espero que dê para a gente terminá-la, né? Bom, a gente estava conversando e quando o momento que a energia acabou, eu estava falando na questão da especialidades, né? Que às vezes as pessoas escolhem especialidades mais rentáveis. Dentre essas especialidades, Júnior, continuando então com o nosso bate-papo aqui, fala para a gente quais são as mais rentáveis. De repente tem alguém nos assistindo aí, né? Tá pensando em entrar para a fisioterapia, né? Fazer a faculdade. E aí já pode ir já assimilando qual ele vai escolher, né? Kleiber, na verdade, a fisioterapia, igual eu falei anteriormente, ela tem várias especializações. Uma área que eu vejo que tem uma grande área de atuação, e também financeiramente falando, é na área da dermato, porque é uma área de estética. Hoje em dia está muito em evidência. A traumato-ortopedia e desportiva, ela também te dá muito espaço de trabalho e te dá uma rentabilidade, desde que você monte um consultório. Porque o fisioterapeuta ele pode atuar em hospitais, em órgãos da prefeitura, como é o nosso caso do centro de reabilitação. Ele pode atuar em consultórios que ele vai montar, né, para estar atendendo de forma particular. E essas duas áreas eu vejo como duas áreas que despontam porque tem grande demanda e também que financeiramente dentro da área da fisioterapia ela vai te dar um retorno. Outra área que eu vejo que está crescendo muito são o osteopata. Eles estão fazendo essas especializações de tratar com a osteopatia. Os fisioterapeutas estão fazendo essas especializações e estão em evidência. Eu tenho até um colega meu lá do Tocantins, ele formou junto comigo na Unirg e ele passou no concurso, na época que eu passei em São Miguel, ele passou em Arraias.
E ele está terminando, concluindo essa área também, uma área que está bastante em evidência. Então eu cito essas 3 áreas. É lógico que as outras áreas também têm sua atuação, mas essa eu acredito que tem mais demanda e é mais rentável, como você focou a questão financeira. Muito bem. Digamos que a pessoa sinta uma dor localizada. Ela deve procurar primeiro o médico ou um fisioterapeuta? Kleiber, na verdade, o ideal seria procurar um médico ortopedista. Mas muitas vezes a cidade às vezes não vai oferecer esse médico ortopedista, ela vai ter que ir num clínico geral. E muitas vezes a pessoa já quer ir diretamente no fisioterapeuta. Nós, como fisioterapeuta, nós podemos fazer a nossa avaliação fisioterapêutica, onde a gente vai avaliar, no caso específico, essa dor localizada que você relatou. Mas o ideal seria o ortopedista. Através do ortopedista, ele vai nos encaminhar, já no encaminhamento dele, já vai estar específico o tipo de lesão que aquele paciente tem, e aí daí para frente é a nossa avaliação da nossa parte de tratamento. E existe algum tipo de dor que você carrega pela vida inteira e, por exemplo, que só é amenizada, ou seja, paliativa com a ajuda do fisioterapeuta? Existe, Kleber. Infelizmente existe. Principalmente se tratando de problemas de coluna. Muitas vezes o paciente, o cliente, ele tem algum problema de coluna relacionado à osteoartrose ou à hérnia de disco, que o tratamento da fisioterapia ele é paliativo. Ele não vai ter cura. Ou às vezes ele vai ter que fazer um tratamento cirúrgico. E depois daquele tratamento cirúrgico, ele vai ter uma série de recomendações que ele vai ter que ter. Ou seja, resumindo, ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. Acontece muito na fisioterapia, Kleiber, é que muitos pacientes e clientes, eles às vezes trabalham num trabalho pesado, num trabalho de serviços gerais, de fazenda, e vai desenvolvendo com o passar do tempo essas doenças que nós estamos relacionando, como hérnia de disco, bico de papagaio, que é osteófito, osteoartrose, osteoartrite. E eles pensam que às vezes com a cirurgia eles vão poder retornar para aquele trabalho que eles desempenhavam. E na verdade não funciona dessa forma. Tem tratamento que mesmo cirúrgico, ele vai resolver desde que a pessoa não volte a fazer aquilo que ele fazia anteriormente. É por isso que é importante, durante o tratamento da fisioterapia, a nossa parte de avaliação fisioterapêutica, que é o prognóstico do tratamento, a evolução do tratamento e as orientações para aquele paciente, tanto durante o tratamento como após. Porque se não tiver essa precaução, esse cuidado, lá na frente ele pode ter novamente tudo aquilo que ele fez como cirúrgico. Muito bem. O fisioterapeuta pode ser chamado de doutor? Kleiber, na verdade, isso aí é uma nomenclatura que se usa popularmente. Advogado, dentista, o próprio fisioterapeuta, o psicólogo. Porque, na verdade, Kleiber, para ser chamado, vamos dizer assim, entre aspas, de direito, ele teria que ter um doutorado, né? Então, assim, a gente só tem uma graduação, né? Aí, igual eu expliquei, vamos para a pós-graduação, tem o mestrado e tem o doutorado, né? É uma forma carinhosa, vamos dizer, principalmente no interior, que as pessoas às vezes chamam a gente, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante. Para os fisioterapeutas que estão, evidentemente, nos assistindo aí, para se qualificarem mais, o que eles devem fazer? Quais os cursos que eles devem fazer? Mestrado, doutorado, enfim. Kleiber, na verdade, assim, o primeiro degrau é após a especialização, que são aquelas áreas que eu já até relatei no começo do nosso bate-papo, né? Ele vai ter que se especializar em alguma área dentro da fisioterapia. Traumato-ortopedia desportiva, que são geralmente pacientes pós-fraturas, atletas. Geriatria, que é trabalhar com os idosos, para aumentar a qualidade de vida deles durante a terceira idade. Dermatofuncional, que é na área da estética, que hoje abrange muito, não somente a área feminina, mas também os homens. Hoje o cuidado é muito maior. Então, primeiramente, eu aconselho ele fazer uma pós numa área que ele identifica profissionalmente. É lógico que o profissional ele tem que olhar pelo lado financeiro. Todo mundo tem que trabalhar e visa o lado financeiro, mas eu oriento principalmente o lado da afinidade.
Se você não fizer aquilo na área que você quer, que você tem afinidade, você não vai desempenhar da melhor maneira. E depois ele pode partir para outras áreas, como mestrado e doutorado. Mas o primeiro passo é ele identificar como uma área e fazer após graduação naquela área específica. É porque eu vejo muitos profissionais que faz após, né? Aí depois vai fazer uma, duas, três, até 4 especializações e de repente ele não foca em uma para ser um doutor realmente em uma, né? Porque eu acredito que você, à medida que você se formou, você tem que escolher uma especialidade para você ter um diferencial naquela especialidade, né? Ou seja, eu quero fazer meu tratamento com o Júnior porque ele é especialista, suponhamos, em dermato, né? Então, assim, eu acho que... E até mesmo pela questão da perda de tempo também, né? Porque já imaginou você ficar aí 5 anos, depois mais 2 anos com uma especialização, e se de repente você gastar esses 2 anos com uma especialização que não é tão rentável assim, você vai só perdendo tempo, né? Acontece muito isso, Kleber. A pessoa às vezes faz o curso, ele não identificou nem tanto com o curso, mas ele ainda quer aproveitar o curso e vai para uma pós. E depois lá na frente ele vê que não é aquilo que ele queria, às vezes, tanto profissionalmente, com a identificação, quanto financeiramente. Eu oriento e aconselho que o primeiro passo é gostar do curso. Quando você vai entrar na faculdade, na universidade, a pessoa tem que identificar. Só a nível de relato, eu tenho 6 primos advogados. E o sonho do meu pai era eu ser advogado. Mas você não Mas eu não identifiquei o curso, entendeu? Não identifiquei. Então não adiantava eu fazer, porque depois eu às vezes não ia ser um bom profissional, não ia desempenhar da melhor maneira. Meus primos identificaram, são advogados de renome no estado do Tocantins, mas é o que eu queria, era o que eu fiz. E poderia acontecer também de você se formar em advogado e depois fazer fisioterapia. Justamente. E aí, voltando no assunto que você falou, vem a perca do tempo e também a perca financeira. Exatamente. Né? Porque a faculdade em si, você gasta, você muda de cidade, você vai ter uma despesa muito alta. Então, o ideal é a pessoa se identificar primeiro para escolher o curso certo, para não perder nem financeiramente, nem quanto tempo. É verdade. Agora, no começo do podcast aqui, na abertura, eu falei na questão da importância, né, que teve o fisioterapeuta durante a pandemia. Você até fez um adendo também, mas eu queria que você falasse para a gente, durante a pandemia, quais foram as áreas que foram de fundamental importância e que realmente foi imprescindível a presença do fisioterapeuta? Kleber, você fez uma colocação muito importante. A pandemia, esse período que a gente passou aí, um período até longo, ele trouxe tanto para nossa área de fisioterapia, como enfermagem, a área médica, vários desafios, vamos dizer assim. Uma patologia que era nova, que não sabia como tratar naquele momento, teve que fazer pesquisas em termos de medicamento, em termos de tratamento. E eu coloco 2 pontos na área da fisioterapia importante dentro do que você me perguntou. A fisioterapia intensiva, que é uma especialização da área da fisioterapia durante 2 anos, que vai manipular aqueles aparelhos na UTI, aqueles aparelhos respiratórios de oxigênio terapia. Então é uma área muito importante e ela é uma área que o profissional tem que ser bem qualificado, porque ali você está lidando com a vida no estágio que qualquer erro crítico, é crítico. Se você errar, o profissional errar, pode levar ele a óbito. Após esse profissional da área intensiva, é a área respiratória. Vários pacientes chegaram até aqui mesmo em São Miguel, vocês devem ter visto falar de alguns pacientes que ficou muito tempo na UTI, que ele chega muito debilitado, tanto a parte pulmonar, a parte respiratória que a gente vai trabalhar, e trabalhamos eles, não só eu, como os demais profissionais, quanto também a parte física, comprometimento de movimentos, de sensibilidade, que a gente trabalhou e com o tempo e com as fisioterapias a gente conseguiu reabilitar esses pacientes, ou que seja 100%, 90%, 80%. Mas voltamos, vamos dizer assim, esses pacientes para o cotidiano da vida deles do dia a dia. Muito bem, ainda continuando falando da pandemia, e
já tem 2 anos, se não me engano, que acabou a pandemia, assim, acabou entre aspas, é que hora ou outra em alguma cidade você vê casos, né, nos jornais de que alguns pacientes ainda, né, sofrem com a doença, outros falam que ela está sofrendo mutação, mas o importante é que ela não foi embora ainda, né? Definitivamente. Mas, assim, existem muitas sequelas? Existe, Kleber. A gente vê relatos e até mesmo nós presenciamos durante os tratamentos as sequelas principais essas respiratórias, com um déficit muito grande pulmonar na hora da respiração, ofegante, falta de ar, e principalmente naqueles pacientes que tinham alguma predisposição a alguma doença, como bronquite, asma, e também na questão dos movimentos, dos exercícios. Muitos pacientes perderam parcialmente ou teve paciente que perdeu até totalmente movimento de membros inferiores, de tornozelo, de perna, de joelho, de braços, de mão, e que a gente teve que fazer a reabilitação. E só a nível de conhecimento, nós, graças a Deus, aqui em São Miguel, por mais que é uma cidade do interior do estado, nós temos uma estrutura muito boa. Eu quero até ressaltar isso aqui. Uma estrutura muito boa na área da fisioterapia. A nossa estrutura não deixa a desejar só a nível de conhecimento para Porongatu, que é uma cidade bem maior do que São Miguel do Araguaia. Então nós temos uma estrutura muito boa de atendimento. Lá onde a gente trabalha, a gente tem 3 consultórios, para cada fisioterapeuta tem um. Temos a área da mecanoterapia, que são esteira, bicicleta, cama elástica, barra paralela. Assim, seria bom a pessoa ver para visualizar, né? Aqui é só a nível de conhecimento, relato, né? Temos a área da eletroterapia lá no nosso trabalho, que é o TENS, o FES, corrente russa, ultrassom, infravermelho, laser terapia. Então, assim, a gente tem uma estrutura para nível de interior, uma estrutura boa. Já que você falou na questão da eletroterapia, na opinião de um profissional, qual você acha que é mais eficaz? A eletroterapia ou o manual mesmo ali do profissional, ou isso é relativo? Kleber, na verdade é um conjunto de fatores. Aí depende do quadro clínico de cada paciente. Essa pergunta foi bem colocada. A cinesioterapia, que é a fisioterapia manual que a gente vai fazer, manipular o paciente, ela é muito importante. O paciente ele tem que ter o contato com o profissional. E esse contato é com as mãos. As mãos do fisioterapeuta no paciente. Profissionalmente, ele tem que sentir. Tem movimentos passivos, que é a gente que vai fazer, e já tem movimentos que é ativo, que é ele que vai fazer. Então, é muito importante. Então, depende muito da patologia, vamos dizer assim, de qual patologia que aquele paciente tem. Mas, em termos geral, para responder a sua pergunta, eu sempre costumo dizer que 80%, 90% vai ter que usar os dois. Cada um em determinado momento daquele tratamento e em determinada patologia. Agora vamos fazer uma pergunta que eu acho que todos os fisioterapeutas, até eu quando comecei a fazer o curso de fisioterapia, só a título de informação, eu já fiz 2 anos de fisioterapia, fui obrigado a trancar por motivo particular, mas eu quero voltar, se Deus assim permitir, logo, logo. E assim, quando eu escolhi, igual você falou há pouco, a questão de você gostar do contato, de saber que você está ali tratando e reabilitando uma pessoa, trazendo de volta a vida normal de uma pessoa que passou por um trauma aí. Isso, de certa forma, é muito satisfatório, né? Então, as pessoas, eu confesso para você que eu já fui lá para ver toda a história da fisioterapia. E aí, uma das coisas que eu quis ver era a questão do salário. E eu vi que a gente não tinha estabelecido um piso salarial, embora já tenha, esteja tramitando aí, mas nunca decidiu nada. Então, assim, na sua opinião de profissional, com certeza você também está ansioso que se vote logo isso aí, que se defina logo essa questão do piso. E eu quero aproveitar, Júnior, se você me permite, eu quero mandar uma boa noite para o seu xará Júnior, que está com a gente lá em Campos Verdes, está assistindo a nossa live. Aliás, uma boa noite especial para todos
todos vocês. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. E aí, com a questão do piso, seria interessante os fisioterapeutas já terem, né, um piso estabelecido para que já possam saber, né, o que fazer, né, projetar algo financeiramente falando, né? É muito importante, Kleber. Há poucos tempos nós vimos o piso da enfermagem ser votado, aprovado, sancionado. E o fisioterapeuta, como outras categorias que ainda não têm o piso, é muito importante, porque nós temos o CREFITO, que é o nosso conselho, a nível de estados e regiões. Nós temos o COFITO, que é a nível federal, mas não existe nada regulamentado a nível federal, como Senado, Câmara, Presidente da República, que sancionou como foi do piso da enfermagem. Então, hoje, só a nível de conhecimento, está tramitando no Senado e na Câmara, em conjunto, o valor de 4.800, que é para ser votado, e está em caráter de urgência. E se for aprovado, que eu acredito que vai ser um avanço muito grande, uma vitória muito grande para a categoria, e que vai ter prazo de 6 meses para ser implementado em todos os municípios. Hoje todo município tem fisioterapeuta, tem verbas do governo federal que vem para pagar através do NASF, outros municípios pagam com verbas próprias, porque é um profissional que ele é bastante requisitado dentro da sociedade, da comunidade, da população. Então eu acredito que com o piso ele vai igualar o salário de todos os profissionais em todos os municípios, em todos os estados. É claro que muitas vezes profissionais que têm um concurso a nível de município, a nível de estado, como o próprio estado de Tocantins, que é um dos estados que paga melhor, ele já está amparado. Mas e aqueles que não têm? E aqueles que prestam serviço de maneira, vamos dizer, de contrato? Ele não tem esse amparo, então ele vai receber um valor menor. E não tem como ele questionar, porque não tem uma lei específica. Então, essa colocação sua é muito importante. Eu acredito que a Câmara e o Senado vão aprovar. E após 6 meses de sancionado, segundo o que eu li na matéria, que eu acompanho nos jornais, ela vai ser vigorada em todo o território nacional. Muito bem. E só a título também de informação, eu acho um profissional também que foi bastante requisitado. Eu quero até voltar aí e também dar os parabéns aos enfermeiros também, né? E você falou esse imbróglio que está aí na questão do... foi aprovado o piso, depois revogaram esse piso, né? E assim, não pagaram, né? Eu acho muito... difícil isso, porque é um profissional que está ali, ó, é o primeiro contato que você tem, ele está lá te atendendo todo momento, qualquer coisa que você sente, lá está lá o enfermeiro lá sempre prestativo, né? Então eu acho que deveria resolver-se isso logo também, para que os profissionais, né, possam com certeza desempenhar a sua função mais tranquilos, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Com relação à questão de alguma dor. De repente, você passa lá pelo médico, né, pelo ortopedista, e daí, pelos exames que foram feitos, não detecta nada. E aí você continua sentindo aquela dor. Tem que voltar para o fisioterapeuta? O fisioterapeuta ele é importante pelo seguinte: ele vai ter um contato mais direto do que o médico ortopedista ou o médico clínico geral. Porque na fisioterapia ela é diferente de uma consulta. A consulta, o paciente vai adentrar no consultório e durante determinado tempo ali, de minutos, o médico vai fazer uma anamnese dele, uma consulta. Ele vai solicitar exames, como você bem relatou, e dentro daquilo que foi diagnosticado dentro dos exames, ele vai direcionar o tipo de tratamento que provavelmente é um encaminhamento para a fisioterapia. Mas nós, como fisioterapeuta, nós não vamos ter só esse contato específico. Ele vai ter várias sessões, em média, o mínimo são 10 sessões que ele é encaminhado. Cada sessão dura, em média, 45 minutos. E aquele contato do dia a dia é muito importante para a gente, nas nossas anamnese e nas nossas evoluções de tratamento, descobrir a causa e a origem da dor, Cleibe. Porque muitas vezes o paciente está com uma dor específica no membro inferior na perna, mas que ela é ocasionada devido a uma hérnia de disco na região lombar. Então, se eu não tratar aquela hérnia na região lombar, não adianta eu ir para cima da dor lá na perna dele. Então, esse contato que a gente tem do dia a dia, das sessões dos pacientes, através das nossas avaliações e das nossas anamneses, mesmo sem um exame
vamos dizer, específico, como tomografia, ressonância magnética ou a ultrassonografia, a gente consegue detectar visivelmente falando e tratar aquele paciente. E é igual eu te falei, muitas vezes, nem sempre aquele paciente específico, ele vai solucionar o problema dele definitivo, paliativo. Mas se ele não tratar, a doença só vai agravar. Então é muito importante o fisioterapeuta ele ficar muito atento ao quadro geral do paciente, não só aonde ele está com a dor, mas de um modo geral tratar o corpo inteiro do paciente. Pois é, é até engraçado que você falou a questão da hérnia de disco, e justamente era a pergunta que eu iria fazer para você agora. Certo. E quais são os sintomas aí de hérnia de disco? A hérnia de disco, Kleber, ela causa uma dor muito grande, muitas vezes incapacitante, porque ela comprime os nervos. E esses nervos irradiam, principalmente para membros inferiores. Depende da localização, se essa hérnia é na região cervical, que é na região do pescoço, nós temos 7 vértebras cervicais, se é na torácica, que nós temos 12 vértebras torácicas, se é na lombar, que nós temos 5, se é na sacral, que temos 5, ou se é na região do cóccix. Mas geralmente é nessas regiões, lombar, torácica e cervical, né? Essa região é que vai ser mais comprometida. Então depende muito do grau da hérnia, do local da hérnia, mas ela vai causar dor, ela vai causar formigamento, ela vai causar perca de sensibilidade e vai causar limitação funcional, que o músculo do membro, da perna, vai perder a sua capacidade de movimento. Muitas vezes o músculo ele vai atrofiar, ele vai, vulgarmente falando, a perna vai afinar, ele não vai ter força muscular, ele vai perder a potência, a força muscular, ele vai perder a propriocepção, que é o equilíbrio. Então depende muito do grau, do local específico da hérnia de disco. Mas, de um grosso modo, seriam os sintomas que ele ia sentir. E com relação à idade, não tem idade específica, né? Não tem idade, Cleber. Hoje em dia pode ser em qualquer idade. Uma das coisas importantes que você colocou aí, só pegando um gancho, a questão postural. Nós temos muitas vezes crianças e adolescentes que já está desenvolvendo hérnia de disco. Aí, se a gente for observar, é a questão da postura, é a questão da mochila que ele carrega com excesso de peso. Então, é muito importante orientar, porque o aluno, às vezes, ele tem aquela mochila das costas que a gente fala, para levar para o colégio. E aí ele não quer aquela de rodinha, porque a outra é mais bonita, esteticamente falando, mas ele não tem todas as matérias naquele dia. Então, o que ele tem que fazer? Os pais acompanhar, levar só especificamente os livros e cadernos que ele vai usar no dia. Ele não precisa levar todos. Tem dia que não vai ter todas as matérias. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu quero observar, que tem muitos alunos que carregam a mochila em uma única alça. E aquilo ali é danado para dar uma escoliose, que é um desvio da coluna. A mochila em si ela foi feita com 2 alças, então tem que usar as 2 alças. Mas muitos adolescentes eu observo muito isso e está dando muito problema. Chega muito paciente lá para mim e para os demais profissionais lá do centro de reabilitação com escoliose, que é o desvio da coluna. Muito bem, nós estamos conversando no podcast Pesca, Prosa e Café, 8ª edição, com o fisioterapeuta Júnior. Agora fala para mim, e a osteopatia, ela pode ser preventiva? A osteopatia, ela é uma especialidade que eu não tenho tanto conhecimento, mas pelo pouco que eu já observei, sim. Ela pode ser preventiva, mas principalmente curativa de doenças das articulações, seja da coluna, de membros superiores, de membros inferiores. É igual eu falei agora há pouco, a minha especialidade é traumato-ortopedia e desportiva, mas vários profissionais estão adentrando dessa especialização da osteopatia, inclusive um colega meu lá de Arraias, do estado de Tocantins, e eu vejo como uma área que está em evidência. É uma área que está em evidência. Até quando você relatou, me perguntou, eu vejo como uma área de especialização, tanto em termos de trabalho, tem muito campo de trabalho, de atuação, quanto financeiro. Muito bem. Nós estamos conversando então com o Júnior, fisioterapeuta aqui de São Miguel. A gente vai agora para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta tomando aquele cafezinho caipira no capricho e continuando com o bate-papo.
Podcast Pesca, Prosa e Café, nós estamos de volta e, como de praxe, né? Depois de meia hora aí de entrevista, a gente tem aí o cafezinho caipira. Mas aí, fala, Júnior, café caipira, top de linha, né? Delicioso, esse aqui tá caprichado. Pois é, o café caipira já está nas melhores mercearias e melhores supermercados do Vale do Araguaia. O café caipira, a título de informação, gente, é mais de 40 anos, café caipira e café dourado, mais de 40 anos na região do Vale do São Patrício, norte goiano, e agora chegando no Vale do Araguaia. Mas fala pra gente aí, Júnior, gelo ou compressa? Quando você machucar, qual que é melhor, hein? Kleber, é uma colocação muito importante. A população, de um modo geral, às vezes, ela não interpreta de maneira correta, sabe? Porque não tem o conhecimento, né? O gelo, geralmente, a gente usa ele numa fase aguda de uma lesão. Geralmente 72 horas. E geralmente quando tem um trauma. Você pode observar que quando um atleta está jogando uma partida de futebol ou qualquer outro tipo de esporte, que ele tem uma torção ou ele leva um trauma, imediatamente a equipe médica, quando ele sai, já vem ali com o gelo para fazer com que aquele edema, aquele hematoma, ele diminua por causa da vasoconstrição. Vai diminuir ali a circulação sanguínea daquele momento que está ocasionando aquele inchaço, aquele edema ou hematoma. A compressa de gelo geralmente usa após esse período de 72 horas, até mesmo em traumas. Às vezes você quer fazer um relaxamento muscular, a pessoa tem uma toxicóloga, aí a gente orienta mais a parte da compressa, uma pomada anti-inflamatória. Então, a grosso modo, para a população entender, nas primeiras 72 horas, fase aguda, gelo. Após esse período, compressa morna. Tanto é que você vê nos jogos aí de profissional, de futebol, o jogador tem um estiramento, algo assim, ele já sai imediatamente e já vai com a compressa de gelo. E engraçado que, ou quando dá um choque canela com canela, aí entra o preparador físico ou um fisioterapeuta, você vê ele colocar um spray, né? E aí é engraçado que uns falam que não, aquilo aí é água, outros falam não, é o famoso gelol. É verdade. E a nível de conhecimento, Kleber, hoje em dia essas lesões musculares, ela acontece muito no meio amador. Não somente como a gente fala Eu muito, que o digo. A gente fala muito em nível de profissional, mas aqui mesmo em São Miguel nós tratamos muito atleta que joga futebol, voleibol, handebol, e principalmente estiramento muscular, contusões, trauma, luxações. A gente da fisioterapia faz todo esse processo de reabilitação para depois entregar para o preparador físico, para a parte mais avançada. Muito bem. Se a gente estiver com dor na coluna, o que é melhor? A gente ficar deitado, movimentar? O que é melhor? Kleber, na fase aguda, que é na fase que a dor está muito intensa, o ideal é um pouco mais de repouso. A gente entra com a parte da eletroterapia. Se passou no ortopedista, ele com certeza já direcionou uma medicação específica para dor, anti-inflamatório. E a gente orienta a parte mais de compressa. E naquela fase aguda ali, naqueles primeiros dias da primeira semana que está bem intenso, é mais repouso. Depois você vai ter que, nós fisioterapeutas, vamos ter que trabalhar a parte dos alongamentos e depois a parte do fortalecimento, porque aquela musculatura ela não pode ficar 100% parada, porque senão é como um carro, ele vai enferrujar e a gente precisa usar ele no dia a dia. Então, a grosso modo seria isso. Primeiramente, mais repouso, parte medicamentosa, que é a parte do médico, do ortopedista, a parte do fisioterapeuta, que é mais a eletroterapia, alongamentos leves. Depois a gente passa para os alongamentos mais intensos e para a parte de fortalecimento da coluna, dos músculos da coluna. Muito bem. Podcast Pesca, Prosa e Café. Agora fala pra gente, Júnior, da famosa lombalgia. Lombalgia acomete muitas pessoas. E a lombalgia, Kleber, é uma coisa interessante, que essa dor lombar, causada muitas vezes por um movimento brusco, ou um trauma, uma pancada que a pessoa levou, ou um peso excessivo que ela pegou, um agachamento de má postura, ela é incapacitante.
Eu observo muito que tem várias pessoas que não desempenham o seu trabalho naquela fase aguda que eu relatei agorinha, porque a dor ela é muito intensa na região lombar da coluna. E muitas vezes ela pode até mesmo irradiar como uma dor ciática. E volta aquele tratamento. A fase aguda, a gente vai ter que fazer com a parte medicamentosa, que é o ortopedista que passa, o médico, a eletroterapia do fisioterapeuta, a massoterapia, que são massagens específicas, as compressas que a gente orienta, e depois alongamento e fortalecimento. Lembra lá no começo da nossa conversa? Sim. É como se fosse um bolo. Cada momento você vai precisar da eletroterapia, da mão, dos exercícios, então funciona dessa forma. E fala pra gente, qual é a escola de postura? A escola de postura, você fala no tratamento, o profissional fisioterapeuta que tem uma especialização em RPG, ele é o mais indicado para fazer essa correção postural. Mas nós, como um clínico geral, como fisioterapeuta, como no começo da nossa conversa, nós também fazemos várias correções. Agora há pouco eu falei sobre a questão da mochila. A questão que muitas vezes a pessoa trabalha no computador... Só cortando você, como eu estou aqui, né? A título de informação, vocês estão vendo assim, né? Vocês podem notar que às vezes eu fico assim, às vezes, mas é por causa da cadeira. Então a questão de postura, eu fico tentando ficar com a postura o mais ereta possível aqui. Mas pode continuar, Júlio. Não, mas é justamente isso mesmo que você falou. A posição correta é mais ereta. Geralmente a cadeira ela tem que ter o encosto nas costas e tem que ter o apoio dos braços. Se for para usar somente para sentar, se for para usar o computador, a altura tem que ser compatível para fazer as digitações, para não tensionar muito os músculos, os tendões. Aí entra a parte da ergonomia. O fisioterapeuta também trabalha muito. Você pode reparar, Cleibe, que hoje em dia você chega em bancos, muitas vezes tem aqueles pedestal para o funcionário descansar, as partes inferiores, que é os membros inferiores das pernas. A altura tem que ser compatível, porque às vezes o funcionário, a pessoa, é 1,90 m. E o outro é 1,50 m, 1,60 m. Então, a cadeira, a altura, tudo isso se chama ergonomia. Verdade. Então, o fisioterapeuta é muito importante para fazer essas correções. Tanto é que as indústrias hoje, frigoríficas, as indústrias maiores, têm esse tipo de profissional. Exato. Eu escolhi a fisioterapia porque eu sou técnico de segurança também. Muito importante. E aí o que acontece? E fala pra gente, hoje, eu não sei se eu estiver equivocado, você me corrija, mas hoje muitas empresas, além do médico de trabalho, ele tem o fisioterapeuta de trabalho também, né? Que basicamente o fisioterapeuta, no caso do trabalho, ele auxilia bastante o médico do trabalho, né? Ele tem por obrigação, principalmente as maiores empresas, a ter esse profissional lá. Que ele tem que acompanhar o dia a dia, o desenvolvimento, porque o funcionário, se ele não tiver as melhores condições de trabalho, vamos dizer assim, ele não vai desempenhar bem. Porque vai causar uma dor lombar, como você citou, uma torcicolo, e isso aí pode ser devido à má postura do trabalho dele, as condições de trabalho, como a cadeira, depende do trabalho que ele vai desempenhar, né? Então, hoje em dia, as empresas, de modo geral, principalmente as maiores, de médio para grande porte, é obrigatório a ter esse profissional. O interessante é que teve um colega meu que trabalha numa mineradora, e aí ele ficou sabendo que eu estava cursando fisioterapia, né? Aí ele... Ô, Cleibe, deixa eu te falar, você é técnico de segurança, rapaz. A empresa está precisando de um técnico de segurança e um fisioterapeuta. Se você já formou, aí eu não tinha formado ainda, né? Aí eu falei, não, infelizmente aconteceu, eu tive que trancar, né? Mas eu quero continuar. Ele falou, pois é, Cleibe, olha, aqui realmente está precisando de um técnico de segurança e um fisioterapeuta. Se você fosse, seria da hora, ia dar certinho para você. Porque igual você falou, né? As empresas estão crescendo e a exigência, né? Isso. E fazendo uma pontuação que aquela hora eu esqueci, é uma das áreas que estão em evidência. Estão crescendo, também, né? Estão crescendo muito, tem muita demanda, tanto o mercado de trabalho quanto financeiro. Outra coisa que esse colega seu colocou, muito importante, eu acredito, como um colega meu que trabalha no frigorífico lá em Juara, Mato Grosso,
tanto a questão ergonômica, postural, ele já faz a reabilitação do funcionário. Exato. Ele já tem um consultório dentro do frigorífico lá. Qualquer tipo de lesão, ele já vai tratar daquele funcionário, daquele paciente. E era justamente isso mesmo, a empresa disponibilizava o consultório e você, ora você estava no campo, né? Isso. E ora você estava no consultório. Então, quer dizer, você une as duas coisas. De certa forma, também fica mais cômodo para a empresa também, né? Diga-se de passagem, Já né? aproveita, né? Já aproveita. Mas vamos sair um pouquinho aí do fisioterapeuta Júnior. Certo. Fala pra gente, Júnior, um pouquinho aí, antes de você se tornar fisioterapeuta, o que é que você mexia? Você já tinha outra atividade na sua cidade? Fala pra gente aí. Eu acho muito gratificante a gente falar do passado, do histórico da gente, né? Como eu relatei, eu sou ali da cidade de Araguaçu, 55 quilômetros daqui. Meus pais são pioneiros lá, o seu Valdir, Dona Conceição. Meus pais chegaram lá, meu pai com 10 anos, hoje tá com 80 anos, são 70 anos morando ali naquela cidade. Minha mãe também é pioneira, a família dela. E eu cresci morando em fazenda. Estudava na cidade, ia final de semana para fazenda. Depois que eu concluí o ensino médio, naquela época chamava segundo grau, eu formei em técnico de contabilidade naquela época. Aí eu fui para Formosa, morei um ano lá com meu tio, trabalhando no caixa da panificadora. E depois desse período é que eu abri a mente para ir fazer um curso superior, vamos dizer assim. Aí vim para Gurupi. Fiz, na época, o vestibular, passei em Palmas, na Ubra e na Unirga. Aí preferi Gurupi por ser mais próximo de Araguaçu, 190 quilômetros. Então depois, aí eu me formei em Gurupi, voltei para minha cidade natal, montei meu consultório em 2000, formei de 2002 a 2006, são 5 anos. Em 2007 comecei a trabalhar em Araguaçu, no município, trabalhei 4 anos. Depois eu já tinha passado no concurso aqui em 2008 e eu conciliava Araguaçu e São Miguel nesse período depois que eu formei, né? Até hoje eu tenho meu consultório lá em Araguaçu, que eu atendo os finais de semana lá, a comunidade. Eu já tô com 16 anos lá, tô com 15 anos aqui no centro de reabilitação, montei meu consultório, atendi no Dr. Natanael, aproximadamente um ano, tenho meu consultório hoje na minha residência, atendo domiciliar, e assim como eu falei dos demais profissionais que também atuam, trabalham na nossa cidade. Então a minha vida foi mais isso aí. Nesse período aí, Kleiber, só a nível de conhecimento, eu através do meu trabalho na área da saúde, no ano de 2012, eu lancei meu nome a candidato a vereador na cidade de Araguaçu. Eu já tinha 6 anos, na época eu nem pensava muito em política como candidato. Mas aí eu trabalhava com o grupo dos idosos, trabalhava na área da saúde, criei alguns projetos sociais lá na minha cidade, chamado Mão Solidária, cestas básicas, eventos esportivos, Dia das Crianças. Eu tenho uma história bonita em Araguaçu. Bom seria alguém falar de mim, mas como é eu que tenho que falar, eu tenho que relatar para você, né? Para Sim, você sim. e vocês que estão nos assistindo, né? E aí fui vereador por um mandato, fui presidente da Câmara, me reelegi no segundo mandato e na última eleição ganhei nos votos, perdi por legenda. Mas eu não reclamo, isso Deus sabe de todas as coisas, né? Então basicamente é isso, eu sou casado, minha esposa é pedagoga, mas não está atuando, mas é formada em pedagogia, a Líbia. Eu tenho um filho de 14 anos, Marcos Vinícius. Eu tenho uma irmã formada em letras que mora no município de Talismã. E minha família basicamente é toda do Tocantins. De modo geral. Muito bem, muito bonita a sua história. Essa filantropo, né? Muito importante. A gente às vezes a vida, claro que você teve muito esforço para chegar onde você chegou. Nada vem fácil, né? E o importante é que você tem uma história, né? Ajudando as pessoas lá. E é o legado seu que fica, né? A gente não pode pensar só na parte material e financeira. Você tem que tentar ao máximo em deixar um legado, né? Coisas boas para as pessoas seguirem também, né? Eu acho isso muito importante e muito bonito, Kleiber. Eu vejo várias pessoas aqui em São Miguel que têm esse legado. O Major Luiz faz um trabalho de excelência aqui no nosso município, a nível de conhecimento, né? Lá em Araguaçu tem outras pessoas que também têm trabalhos sociais, é muito bonito, porque a gente, falando, a gente não vai carregar nada daqui.
É lógico que trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar algo financeiro, seja um automóvel, uma casa, um comércio, uma fazenda, materialmente falando, Uhum. isso faz parte da vida da gente. Mas eu acho que o legado, o nome, ele vai ficar. No dia que a gente partir para a eternidade, todo mundo vai falar daquela pessoa específica. Foi assim. E quem vai construir a minha história sou eu. Verdade. Ninguém vai construir a minha história, a não sei eu. Você vai construir a sua história profissionalmente, como pessoa, como família, como ser humano, vamos dizer assim, né? E para mim é muito gratificante. Só para relatar, esses dias lá no centro de reabilitação, chegou um paciente, o seu Damião. Aí falou com a nossa recepcionista: cadê o Júnior? Ele tá aí? Não, tá aí. Vou chamar ele lá. Aí foi lá e me chamou. Aí ele falou: Júnior, eu vim aqui te mostrar a prótese que você me reabilitou e eu fui lá em Goiânia e tô com a prótese. Então isso aí não tem preço, sabe? Isso aí não Verdade. tem financeiro que paga. Porque é muito gratificante quando você faz algo que vai beneficiar aquela pessoa e aquela pessoa, em forma de gratidão, vai reconhecer aquilo que você fez. Muito bem. Você já foi vereador em Araguaçu, tem toda uma história lá em Araguaçu, mas você tem uma história aqui também em São Miguel. Politicamente falando, você almeja algum cargo político aqui posteriormente na cidade? Bem colocado. Kleiber, na verdade, aqui eu não almejo. Aqui eu almejo profissionalmente. A política, eu tenho um sangue político, se você me permite relatar aqui. Sim, sim, fica à A minha vontade. família, meu pai que é do Ceará, uma cidade chamada Barro, 25 mil habitantes. Uma cidade como se fosse São Miguel do Araguaia. E lá, vereadores, prefeito, até deputado teve da família do meu pai e da minha família. E vindo para o estado do Tocantins, eu tenho uma prima, a Solange, do Ailib. Ela foi deputada por 3 mandatos, hoje ela é vereadora em Palmas. Às vezes você já viu falar, ela é esposa do Raul Filho, que foi prefeito em Araguaçu, prefeito por 2 mandatos em Palmas. Eu não sou parente do Raul, eu sou primo da Solange, que é a esposa dele. E o Ivori é deputado estadual, casado com a outra prima minha, que é a irmã dela, a doutora Kênia, que é advogada. Meu tio foi vereador por 3 mandatos em Araguaçu, eu tive 2 mandatos em Araguaçu. Da parte da minha mãe teve vereador em Palmas, deputado em Palmas, que é da família Salles. Então eu sou do meio de uma família política, vamos dizer assim. O sangue, na época, é político. Mas a política em si, ela exige muito da pessoa. E muitas vezes, quando você entra no meio político, você desvincula muito profissionalmente. Eu passei por isso em Araguaçu. Tive que saber lidar com o lado profissional e o lado político. E muitas vezes você deixa se perder nesse meio. Eu estava mais afastando do meu lado profissional. Lembra quando eu relatei para você que eu ganhei na terceira vez, na minha eleição, como terceira vez? Eu ganhei, fiquei entre os 9 mais votados, mas perdi por legenda. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu me dediquei mais para minha profissão, me capacitei mais, ampliei mais o meu campo profissional em termos de estrutura profissional, de consultório, de atendimento. E para finalizar, eu não almejo. Eu almejo crescer o meu nome profissionalmente. Muito bem, gente. Podcast Pesca, Prosa e Café, conversando com o fisioterapeuta Júnior, experiente, vários anos aqui em São Miguel, também em Araguaçu. Mas me corrija se eu estiver errado. A questão da política, ela parece que ela não mistura com nada, né? Ou você é político, ou se você quiser fazer algo paralelo à política, ou mais cedo ou mais tarde não vai dar certo. Não é uma coisa que é intrínseco, né? Não tem como, porque a política, às vezes, por exemplo, você sendo fisioterapeuta, aí você é um vereador. Aí, às vezes, as pessoas misturam demais, aí tipo assim, quer usufruir do trabalho do político e do trabalho do Do fisioterapeuta. profissional, E né? às vezes não dá certo, né? É justamente nisso aí que aconteceu comigo em Araguaçu. As pessoas, como nós moramos no interior. Então não estou equivocado, Não, não. você Então, está correto, você está correto. Nós moramos no interior, e muitas vezes o interior ele não oferece tanta indústria, tanto emprego. E a população, de um modo geral, ela fica muito dependente do poder público, vamos dizer assim. De uma assistência social, de uma saúde, dos próprios vereadores. E aí, profissionalmente, eles não vão entender isso daí. Ah, não, eu vou no Júnior porque ele vai fazer a fisioterapia de mim, porque eu votei nele, ou meu pai apoiou ele, ou meu irmão, um exemplo. Então, é nisso daí que eu, profissionalmente, fui afastando do meu nome profissional na cidade de Araguaçu.
Aí por isso que eu te respondi. Em São Miguel do Araguaia eu sou o Júnior fisioterapeuta. Só o Júnior fisioterapeuta. Lá em Araguaçu, se você chegar, o Júnior fisioterapeuta, o outro vai falar o Júnior vereador. Porque até hoje tem pessoas que ainda me chamam de Júnior vereador, sabe? Sim, mas lá em Araguaçu você nunca almejou algo a mais do que vereador, não? Eu almejei, Kleber, mas a política de Araguaçu, ela é uma política muito pesada. Aliás, quantos mil habitantes tem em Araguaçu? Aproximadamente 9 mil. Entre 8,5 a 9, eu não sei te precisar exatos, mas está entre 8.500 a 9 mil habitantes. Anteriormente, quando Sandolândia não era emancipado, Araguaçu tinha 12 mil. Mas quando emancipou Sandolândia, já passou aí uns 3 mil a 4 mil para Sandolândia. Então diminuiu a população com a falta de indústria, porque perdeu o frigorífico para Alvorada. Automaticamente a juventude sai para estudar, já volta para outras cidades, outros estados. E aí foi diminuindo a população, porque falta de trabalho, vamos dizer assim. Então Araguaçu hoje é uma cidade entre 8.500 a 9 mil. Eu já até almejei, mas lá em Araguaçu tem vários fatores que a gente tem que analisar. O cenário político, a questão financeira lá é muito pesada. Quem conhece Araguaçu sabe como funciona a política lá, ela é muito pesada. E a questão grupo. Mas fala para mim, Júnior, será que é só lá que essa questão financeira é pesada? Não seria no Brasil inteiro? Na verdade, a política em si, ela mudou muito nos últimos anos, né? E essa questão financeira, pelo que a gente observa, ela abrangiu todo o território nacional, né? Não era para ser assim. Mas, infelizmente, vamos dizer assim, ela se tornou um diferencial, infelizmente. Eu não, tenho convicção disso. Eu tenho ideologias. Se eu partir para o lado, vamos dizer assim, do Kleber como político, eu tenho uma ideologia em você. Eu vou votar em você pela sua capacidade de gestor, de pessoa, de amigo, de companheiro. Eu vou fazer um balanço de você. Mas nem todo mundo pensa, às vezes, dessa forma. Né? Muito bem, você falou uma coisa muito interessante, ideologia. Esse cenário político que nós estamos vivendo a nível nacional, é claro, no seu ponto de vista, claro, isso é só um ponto de vista, você acha que o brasileiro hoje, ele se preocupa mais com a política ou você acha que ele não tá dando tipo assim, continua não dando bola aí para a política? E se você acha que a gente deveria dar mais atenção para a política? E por quê? Eu acho que o brasileiro em si, por mais que tenha suas frustrações, ele de certa forma ele preocupa com a política. Eu acho que na hora do voto ele deveria fazer uma análise melhor. Que é aquilo que a gente estava relatando agorinha. E ter aquela ideologia e convicção que está votando naquele candidato, seja A, B ou C, dentro da ideologia que a gente relatou agorinha. Mas, em muitos casos, a gente vê votar por questões de favores. Eu fui político de 2 mandatos em Araguaçu. Sei como que funciona a política, principalmente de interior. Mas eu vejo que a população em si, ela preocupa com o cenário político atual, anteriormente, principalmente atual, que nós estamos vivenciando, mas que muitas vezes, Kleber, a população em si, às vezes, ela fica meio que de mãos atadas. Ela não tem muito o que fazer. Aí, às vezes, dá a impressão que não está preocupando tanto, eu penso, na minha ideologia, mas ela preocupa, porque lá no nosso trabalho, aqui e acolá alguém comenta sobre o cenário político, principalmente nacional, a nível nacional. Você acha, já que eu falei nacional, você acha que realmente está polarizado a política no nosso Brasil? Ou você acha você acredita que ainda tem a chamada terceira via? Ou você acha que fica mais aí entre esquerda e direita? Ora, uns falam centro-direita, outros centro-esquerda, né? Eu já vi gente dizer que por exemplo, o PT é do partido é liberal, enfim. Então, quer dizer, o jeito certo mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas você acredita que realmente está polarizada a política do Brasil? Eu acredito que está.
Eu acredito que está polarizado entre esquerda e direita, centro-esquerda e centro-direita, e não vejo, assim, no momento, uma terceira via que possa fazer com que eu mude essa ideologia minha Eu hoje. também não Eu acredito. não sei se você tem o mesmo, a linha de raciocínio. A mesma. E eu acredito, assim, isso aí nem é invenção minha, da minha cabeça. Uhum. Essa chamado teatro das tesouras, lá de antigamente, eu acho que continua. Continua. Eu acho que tem partidos aí que, no fringir dos ovos aí, com certeza vai pender mais para a esquerda ou pende mais para a direita. Eu diria que a maioria deles pende mais para a esquerda, né? E a maioria deles eu digo para a esquerda, porque geralmente a questão do centrão. Aliás, o centrão também, às vezes, ele pende para onde está o governo, né? Uhum. aonde tem lá o toma lá da cá, Sim. que realmente, se você concorda que isso prejudica demais o nosso país. Prejudica porque ele deixa o gestor engessado. Muitas vezes até o gestor pode querer fazer, mas aí esse grupo que nós estamos falando especificamente do Centrão, ele vai engessar. Aí vem os ministérios, vem as pastas, então de certa forma eu penso que atrapalha a gestão. Então, politicamente falando, você não está satisfeito com a nossa política. Não tô porque não existe uma terceira via de forma renovada, vamos dizer assim, falando popularmente dizendo, que venha com novas ideologias, seja fora de centro-esquerda, ou de centro-direita, ou de esquerda e de direita. Eu não vejo. Se tiver alguém me mostrar e me convencer com argumento, eu posso mudar a minha ideia. O que, às vezes, Júnior, é o seguinte: a política ela é tão, assim, tão interessante porque você pode perceber que você tem a informação, você está vendo com seus próprios olhos e às vezes eu percebo que a mídia, no contexto geral, parece que ela é mais alinhada a um espectro. Entendeu? Então ela tenta passar para as pessoas que às vezes o país ou um determinado ministério ou enfim a gestão tá assim. Mas o que você vê nos comentários, que hoje a gente tem informação em tempo real, e o que você vê no tempo real com os seus próprios olhos nas redes, nas mídias alternativas, é uma coisa completamente diferente daquelas que a gente vê na mídia, digamos assim, a mídia natural. Né? Então, embora muita gente ainda se informa por essa mídia natural, mas hoje eu acho que a gente tem a possibilidade de discernir e ver com os próprios olhos que a política nossa ela está definitivamente assim diferente daquilo que a gente às vezes vê pelos jornais aí, né, e revistas, enfim. Eu acredito que a questão da informação, como você falou, em tempo real, faz com que as pessoas tenham a mente mais aberta. Hoje em dia, todo mundo é atualizado de tudo, né? Todo mundo tem seus celulares, internet o tempo todo, em casa, no trabalho. Então, ele fica antenado a tudo aquilo ali. Mas, muitas vezes, Kleber, a própria, vamos dizer assim, os jornais ou a imprensa, não todos, mas muitas vezes é aquilo que você falou, às vezes distorce um pouco da linha de raciocínio daquilo específico que está falando. Direciona, vamos dizer assim, direciona muito. Você sabe até melhor do que eu que tem, às vezes, certas emissoras que direcionam muito. São tendenciosas, melhor dizendo, né? Isso. Muito bem. Nós estamos conversando com o Júnior, fisioterapeuta, nossa oitava edição do podcast Pesca, Prosa e Café, já caminhando para o final. E fala pra gente aí, quando você tá de férias, o que o Júnior gosta de fazer? O Júnior é caseiro. Eu gosto muito de estar com a minha família em casa. Churrasquinho dentro de casa, às vezes com alguns amigos. O Júnior gosta de ir pra fazenda do seu Valdir no final de semana. É o sogro? É, meu pai. Ah, seu pai. Meu sogro é lá no Talismã. Ah, Também vou sim. pra lá de vez em quando, na terra lá no Talismã. Às vezes eu gosto de ir nas férias na beira do rio, passar alguns dias.
Às vezes vou em Palmas, onde fica a minha família. Pescar, né? Pescar você gosta, né? Pescar mais ou menos. Só de comer o peixe. Mais de comer o De peixe. comer o peixe. Aí, Kleber, eu sou um pouco caseiro. Eu, às vezes, passeio mais no mês de férias mesmo. Mas eu sou muito... Sim, para você entender, eu sou muito centrado naquilo que eu faço. Então, eu sou muito dedicado profissionalmente no meu trabalho. Quando eu vou na fazenda, eu sou dedicado naquele momento ali na fazenda. Quando eu estou cuidando dos meus pais, que são idosos, eu estou especificamente dedicado aos meus pais. Quando eu estou com minha esposa, meu filho, eu estou dedicado especificamente para eles. Então, eu sou muito do momento. Um cara centrado. Sou muito centrado, sou muito pacato, muito tranquilo, gosto de futebol. Agora eu não tô podendo porque tô lesionado, só tô sofrendo assistindo os jogos. Mas a minha vida é assim, é bem tranquila. Mas deixa eu ver se você sabe torcer. Você torce pro São Paulo, né? Rapaz, eu sou São Paulino Ah, e até que enfim achei um São Paulino aqui. eu tô numa tensão pra domingo já, porque nós estamos precisando demais desse título. Parece que dá outubro e não dá domingo logo, né? Não chega, né? Tem base, porque nós precisamos, porque é lógico que o Flamengo é uma torcida muito grande. Cada torcedor torce pro seu time. Eu jamais desrespeito nenhum time, seja um rival, um Corinthians, um Palmeiras. O Flamengo ganhou muitos títulos, tem uma equipe muito boa, tá passando por um momento de turbulência. E eu até costumo falar, hoje o Gé, amigo meu da Autopeça, me ligou e aí brincou comigo. Já tá comemorando. Eu falei, não, o título só quando terminar os 90 minutos mais os acréscimos do segundo jogo. Nós acabamos o primeiro tempo, tá 1-0. Tem que esperar o segundo tempo. É engraçado o seguinte, se a gente fala, se é que tem hora para você conquistar o título, né? Qualquer hora é bem-vindo aí o título, né? Mas eu acho que se o São Paulo não for campeão, com todo o momento turbulento que o Flamengo vem passando, haja vista o último escândalo agora, essa briga do Braz lá no shopping. Primeiro ele errou 2 vezes, né? Porque era para ele estar presente lá na Câmara e ele bateu o ponto virtual. Isso é permitido, mas não é bem aceitável, né? Então, se bem que ele estava fazendo por um motivo bastante plausível, que estava comprando um presente para sua filha, que estava aniversariando, mas ele podia fazê-lo posteriormente. Não precisava ser naquela hora, né? E o interessante, Júnior, porque assim, o torcedor que paga, diga-se de passagem, o valor que foi cobrado no ingresso na primeira partida da final, o torcedor que paga aquele valor, ele tem, claro, nada de violência. Isso aí não pode, mas ele tem realmente o direito de questionar. Por exemplo, se ele não está feliz, ele pode dar a sugestão dele. Agora, é claro que o dirigente não vai sair acatando, senão ele não saberia o que iria fazer com tantas sugestões, né? Mas, pelo menos, ele poderia ter ouvido passivamente, né? Foi o que não aconteceu. Mas voltando aí à questão do São Paulo, o Flamengo, isso a gente tem que ser torcedor, mas tem que ser torcedor consciente, Júnior. Se a equipe do Flamengo, se eles colocarem na cabeça assim, não, a gente quer jogar, realmente fica difícil para o São Paulo, tanto lá no Rio quanto em São Paulo. Porque tem um elenco melhor e os jogadores, individualmente falando, melhores do que o de São Paulo. Você concorda? Eu concordo plenamente. Antes do primeiro jogo, meu filho é São Paulino, tem 14 anos, eu até falava com ele, o São Paulo só tem uma única chance contra o Flamengo, é na raça e na vontade. A técnica, quem tem mais apurada é o Flamengo. Você pode citar aí tranquilamente 4, 5 jogadores do Flamengo, como Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores diferenciados a nível nacional e internacional. E no São Paulo, se você for pegar, você vai falar o Lucas. O Lucas é diferenciado. O Caleri pode ser um jogador de gol, também, né? Mas o Flamengo tem mais talento, né? Mas é questão do conjunto, a gente não sabe o que passa lá dentro, se existe um racha entre jogadores, treinadores, diretoria, mas é aquilo que você falou. O jogo é um jogo específico, porque é uma decisão. Cada um vai querer jogar. Não tem essa de que o Flamengo não vai jogar para ganhar. Vai jogar para ganhar. É lógico que às vezes o que vai pesar lá no final dos 90 minutos dos acréscimos vai ser aquilo que eu falei para você. É a vontade e a determinação. Eu acredito que o São Paulo, como está num jejum muito grande de títulos expressivos, que o último foi em 2012 da Sul-Americana, com o Morumbi lotado, os jogadores vão correr o tempo todo. E é um título inédito, né? Justamente, é um título inédito. Eu acredito que tanto eu quanto você,
A gente teve aquela frustração de, se eu não me engano, 2000, ou foi 2001 por aí, que o São Paulo perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro e no finalzinho Ainda do jogo ganhando, começou ganhando. começou ganhando e levou a virada nos acréscimos do segundo tempo. Com Para um mim, jogador que era do São Paulo. justa, e para mim particularmente, Cleibe, aquela final ali foi a mais dolorida. Perder Libertadores é um título mais importante que a Copa do Brasil, mas nós não temos a Copa do Brasil. É a única, vamos dizer que é a cereja do bolo, é o único troféu que falta no Morumbi. Eu não queria partir dessa para melhor sem ser campeão da Copa do Brasil, porque eu não aguento mais os torcedores zoar que o São Paulo não tem Copa do Brasil. Mas você falou na questão do Flamengo, Júnior, só para a gente finalizar aqui sobre essa questão de Flamengo, mas o Flamengo, os jogadores em si, se você me perguntar, não é que eles estão fazendo isso, mas que eles têm motivos para não estar felizes e bastante, digamos, empolgados. Eles têm esse motivo, porque foram tantas coisas que extra-campo que aconteceram no momento, né, que realmente desmotiva às vezes o jogador. Porque, por exemplo, embora eu você já falou que você já é atleta, não está jogando agora porque você está machucado. Eu já disputei campeonato municipais, né? Então, assim, a gente sabe que o elenco ele é unido. Então, se você mexeu com o jogador ali, daquele elenco, você mexeu com todo mundo, não adianta. E você viu que realmente não está dando liga o treinador. Cada jogo ele coloca uma equipe diferente, né? E aquele episódio lá que o preparador físico do Sampaoli agrediu o Pedro, aquilo ali eu acho que foi a pá de cal. Você concorda? Eu concordo. Ali dá a entender que tem um racha, principalmente entre os jogadores e a comissão técnica. E às vezes a diretoria, Kleber, ela é omissa. Tem hora que tem que ter mais pulso firme, né? Que tem que ter comando. Em tudo tem que ter comando. Com certeza. E você acha também que tem aquela máxima de você, às vezes, já contar com a vitória antes do tempo? Você lembra na final da Libertadores, o Flamengo foi campeão, né? Aí o Marcos Braz, esse mesmo Marcos Braz lá no vestiário lá, cantando, né? Real Madrid, cadê você? Tipo, aquilo eu acho que soou muito mal, porque você fazer, por mais que seja ali motivo de festa, mas, gente, é muita pretensão. Você falar isso de um time que é 11 vezes campeão da Champions, é um time multicampeão, um time mais rico assim, do planeta, né? Então você, rico assim em títulos que eu tô dizendo, né? E aí você com toda essa pretensão, você acha que às vezes ali também essa pretensão pode ter ocasionado também isso aí? Atrapalha, porque automaticamente você vai incentivar o seu adversário. Se ele ia correr, ele vai correr dobrado, porque ele vai querer calar aquela crítica, no caso específico. Eu tô rindo, gente, porque aí na final, na final só pode ser um torcedor do Vasco, só pode, que não tem como. Na final do Mundial. Aí tinha uma bandeira lá no meio da torcida, tinha um cartaz com o símbolo com a Johnny Rogers, né, do Real Madrid, escrito assim: cadê você, Flamengo? E o Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial, né? Chegou na final. Cadê você, Flamengo? Tava esperando você. Mas é isso aí, gente. Já deixando aqui, já tá finalizando aqui, deixando aí o caso Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quer dizer, o São Paulino, espero que possamos ser felizes aí e conquistar esse título no domingo, né? A gente tá com essa expectativa porque é um título inédito, né, Kleber? O São Paulo ele já ganhou Libertadores, já perdeu Libertadores, Brasileiro e Sul-Americana, vários campeonatos ele já disputou, tanto ganhou quanto perdeu. Mas essa específica, ela é diferente. Precisava. Porque não tem. Então tá bom. Mas, Júnior, fala pra gente aqui. Você tem algum arrependimento? Arrependimento? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Não tenho arrependimento. Porque eu sou um cara muito centrado.
Até às vezes minha esposa comenta assim, não, você demora demais para tomar a decisão. Mas é porque quando eu tomo a decisão, eu já estou convicto daquilo que eu vou fazer. Muito bem. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, a gente tratou de todos os temas, profissionalmente, meu histórico, falamos um pouco sobre a política a nível, principalmente nacional, futebol. Não teve nenhum tema assim que eu gostaria, não. Pelo contrário, eu achei muito interessante o bate-papo. Você é uma pessoa que deixa a gente bem tranquilo para conversar, para dialogar, para responder. Eu só tenho que agradecer mesmo. Mas pode aproveitar então o espaço e pode vender o seu peixe. De repente aí tem alguém que está precisando de reabilitação aí, tá nos assistindo. Como pode fazer para entrar em contato com você? Eu agradeço pelo espaço. A gente trabalha, como eu já disse, pelo município, no centro de reabilitação. Ali funciona com encaminhamento médico, deixa lá na recepção. Lá nós somos 4 profissionais na unidade, tem nesses outros órgãos que eu relatei, como na ecoterapia, na PAI, no domiciliar, que é o Hélito. Então lá nós estamos para atender toda a comunidade de São Miguelense. Mas eu, como os demais profissionais, nós também atendemos particulares. Eu tenho meu Instagram, meu Facebook, que eu sempre divulgo meu número de telefone para a pessoa entrar em contato. E a gente divulga mais nessas mídias sociais. Eu trabalho aqui de segunda a sexta-feira e nos finais de semana na minha cidade natal, que é Araguaçu. Quais são as suas redes sociais? Fisioterapeuta Júnior e o Facebook agora me deu um branco. Mas vou fazer um bate-bola aí rapidinho aí com você. Eu falo uma palavra e você tenta responder o mais breve possível. Fala pra gente sobre Deus. Tudo. Família. Gratidão. Saúde. Saúde primordial. Política. Futuro. Esporte. Paixão. Filhos. Meu mundo. Tristeza. Não tenho. Sua maior alegria. Viver. Muito bem, gente. Esse é o Júnior, fisioterapeuta. Eu agradeço a você, Júnior, por ter aceitado o meu convite. E fico feliz também que você torce aí para o São Paulo. Se a gente pudesse ficar aqui falando mais do nosso São Paulo, falando da história, mas pode ficar à vontade para você fazer as suas considerações final. Ô Cleiber, primeiro eu quero agradecer a Deus que tudo que eu faço na minha vida eu coloco Deus em primeiro lugar. Sem Ele, nada teria, nem a existência humana. E eu quero agradecer você pelo convite. Me sinto prestigiado de estar aqui nesse bate-papo com você. Sei que tem vários profissionais, às vezes até mais. Infelizmente teve essa pequena queda de energia, mas faz parte. Tem vários profissionais que poderiam estar aqui da mesma forma que eu, capacitado ou até mais capacitado que eu, mas eu agradeço muito você, a equipe sua que está aqui. O Wesley e o Carlos Eduardo, a nossa produção. Justamente, o Wesley e o Carlos Eduardo me recepcionou muito bem e eu só tenho que agradecer. A palavra é agradecimento e gratidão. O que vocês precisarem de mim como pessoa, como profissional, você pode saber que vocês têm um amigo. Com certeza. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, gostei demais. É uma especialidade que eu me identifico bastante e entendo que é uma especialidade que vai crescer bastante, sobretudo agora com a aprovação desse piso. Torçamos, né, que aprove o quanto antes esse piso para dar mais uma segurança para a gente, né? Com certeza, é muito importante aquilo que eu relatei, né? Porque toda cidade hoje tem, a nível seja de contrato, ou a nível de processo seletivo. Os concursados, geralmente, ele tem mais, vamos dizer assim, ele já tem um histórico, ele tem um plano, já é diferente, né? Mas principalmente esses outros profissionais, é muito importante. Muito bem, essa foi a 8ª edição do podcast Pesca, Prosa e Café. Se Deus permitir, estaremos na próxima quarta-feira novamente conversando com mais uma personalidade local ou com um de nossos patrocinadores. Obrigado a todos. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Tchau, tchau e até a próxima quarta.